E aí, se alguém ainda acha que a eleição acaba quando a urna fecha, tá muito enganado. Hoje a gente vai abrir o capô da política brasileira para mostrar onde a briga de verdade acontece. Bem-vindos ao que a gente chama de terceiro turno. Pois é, essa frase resume tudo, né? A eleição não termina na urna, ela começa no tribunal. Isso é um mantra no direito eleitoral. A gente está falando aqui do famoso fenômeno da judicialização da política, sabe? É quando o resultado das urnas vira só o primeiro round e a briga de verdade vai parar nos tribunais. E para a gente entender esse campo minado, vamos ter que decifrar aquela famosa sopa de letrinhas do direito eleitoral. Hoje o nosso menu tem AIGE, AIME e RCED. É com você. É isso aí, vamos olhar para cada uma dessas siglas como se fossem peças num jogo de xadrez bem complicado. A gente vai ver o que são e, mais importante, o poder de destruição que cada uma delas tem no cenário político. Olha, vamos direto ao ponto. A festa da vitória mal começou, os rojões nem acabaram de estourar e o telefone do advogado do candidato derrotado já está tocando. O terceiro turno é isso, gente. É usar a lei como uma arma para continuar uma briga que, na teoria, já tinha que ter acabado. E o tempo, nesse jogo, é absolutamente tudo. Essa linha do tempo mostra bem isso. O tipo de arma jurídica que os partidos podem usar muda completamente dependendo da fase do processo. Tem ação que só cabe entre o registro e a diplomação, e tem outras que são exclusivas para depois que o diploma já está na mão, exato. E é um jogo contra o relógio. Perdeu o prazo? Já era. Perdeu a chance de virar o jogo. A correria é grande. Beleza, vamos falar do arsenal então. Se a eleição fosse um jogo de videogame, a AIJ seria aquela arma padrão, sabe? A metralhadora que todo mundo usa. É a mais comum, a mais conhecida e, olha, o estrago que ela faz é grande. Ok, vamos para o lado técnico. A sigla AIJE significa Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Ela está lá no artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90. E o objetivo dela é bem claro: impedir o desequilíbrio na disputa. O foco é em 3 tipos de abuso: o de poder econômico, o de poder político ou de autoridade e também o uso indevido dos meios de comunicação. E essa analogia do futebol é perfeita, né? A AIJ é o cartão vermelho no meio da partida. O juiz viu uma falta grave, sei lá, o cara usar a máquina pública para campanha, por exemplo, e pá, expulsa o jogador na hora, antes mesmo do apito final. A ideia é justamente essa, garantir que o jogo seja limpo. E as consequências de uma AIGE que dá certo são pesadíssimas. A primeira é a cassação do registro de candidatura ou do diploma se já tiver sido expedido. Mas a punição que realmente dói é a declaração de inelegibilidade. São 8 anos fora do jogo. 8 anos, imagina, é praticamente uma aposentadoria compulsória da política. É um nocaute, fim de carreira para muita gente. Ok, se a AGE é a metralhadora, a AME é o rifle de sniper. É a famosa bala de prata. Uma arma que você só usa depois que o jogo já acabou, sabe? O campeão tá lá, com a faixa no peito, dando entrevista, e não sabe o que espera por ele. Ela é mais potente, cirúrgica e, o melhor de tudo, é silenciosa. A AME, que é a Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, tem um peso diferente, porque ela vem direto da Constituição Federal. O prazo para entrar com ela é curtíssimo, são só 15 dias depois da diplomação. E os motivos são os mais graves possíveis: abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. E tem aquele detalhe que muda tudo: o processo corre em segredo de justiça. A AME, que é a Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, tem um peso diferente porque ela vem direto da Constituição Federal.
O prazo para entrar com ela é curtíssimo, são só 15 dias depois da diplomação, e os motivos são os mais graves possíveis: abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. E tem aquele detalhe que muda tudo: o processo corre em segredo de justiça. E a comparação com o VAR é sensacional. Pensa só, o jogo acabou, a torcida está comemorando, mas aí, a IAM permite que o juiz vá para uma salinha secreta e reveja os lances em câmera lenta. Se ele achar ali uma fraude, um gol de mão descarado, ele simplesmente anula o resultado e o campeão pode mudar. Tudo em segredo. Certo, vamos para a nossa terceira e última arma do dia, o RCED. E aqui tem um detalhe técnico que é importante. Apesar do nome ser Recurso contra a Expedição de Diploma, na prática ele funciona como uma ação própria. Sabe, o objetivo é um só: anular o diploma do candidato. É o verdadeiro tira-teima. O RCI está lá no Código Eleitoral e ele é bem específico, o escopo dele é super restrito. Basicamente, ele serve para atacar o diploma em duas situações. Primeiro, uma inelegibilidade que apareceu depois do registro da candidatura. E segundo, a falta de uma condição de elegibilidade, ou seja, um requisito básico que o candidato não tinha e que ninguém viu lá no começo. Isso! É tipo uma checagem de documentos final de última hora. Imagina que a empresa contratou um diretor novo. Ele já está na sala dele com o crachá e aí alguém do RH descobre: ué, mas esse cara é ficha suja, como é que ninguém viu isso? O RCDE é exatamente esse momento. É o botão de ops, vamos ter que cancelar essa contratação. Ok, então para fechar essa parte, a tabela resume tudo de forma bem clara. A IG vai do registro até a diplomação e o foco é em abuso de poder. Aí vem a AIME, com aquele prazo de 15 dias depois da diplomação, para casos mais cabeludos, tipo corrupção e fraude. E por último o RCD, que é um tiro curtíssimo de 3 dias, para checar a documentação do eleito. Ou seja, o quando e o porquê definem a arma a ser usada. E agora chegamos na parte mais explosiva. Beleza, uma dessas ações funcionou, o mandato caiu. E aí, o que acontece no dia seguinte? É nesse ponto que o efeito dominó começa de verdade e pode bagunçar o cenário político de uma cidade ou de um estado inteiro. E isso leva a gente para uma pergunta clássica do direito eleitoral. Uma dúvida que todo mundo tem: se o prefeito cai, o vice cai junto, mesmo que a culpa seja só do cabeça de chapa? Essa aí é a pergunta de $1 milhão, a que tira o sono de qualquer vice nesse país. Juridicamente falando, a resposta é um sonoro sim. O TSE tem uma súmula sobre isso, a 38, que fala do princípio da indivisibilidade da chapa. A lógica é: a chapa é uma coisa só. O erro de um contamina o outro. Então, se o titular cai, o vice vai junto, não tem conversa. E a bagunça não para por aí não, hein? Se essa chapa que caiu teve mais da metade dos votos válidos, o resultado é um só. Anula tudo e tem que ter nova eleição. Todo mundo vota de novo. Então, olha só. Depois de abrir todo esse arsenal, fica bem claro que a briga política não é só sobre carisma e proposta, né? O jogo pesado acontece mesmo nos tribunais. E isso nos deixa com uma reflexão, né? Até que ponto a vontade popular, o voto na urna, pode ser alterado por uma boa estratégia jurídica? Pois é, ou para ser ainda mais direto, para ganhar uma eleição no Brasil hoje, o que vale mais, ter a maioria dos votos ou ter os melhores advogados? Fica aí a provocação para a gente pensar. Até a próxima!